Olá, boa noite para você. Está começando pela TV Tarobá de Londrina o programa Jogo Aberto e hoje nós vamos falar sobre um tema aqui que interessa a todos nós, né? O bolso, o endividamento do londrinense. E a pesquisa que foi feita em nossa cidade revela dados, eu diria, estarrecedores sobre essa questão. O meu convidado e o autor dessa pesquisa, que inclusive foi objeto de uma tese de mestrado, é o Luiz Fernando da Silva, professor e consultor, hoje atuando na Unopar, é isso? Isso mesmo. Boa noite, um prazer em te receber aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Ainda mais para falar de um assunto aí que foi alvo de uma pesquisa extensa, complexa, mas que trouxe, de fato, resultados muito importantes para a cidade de Londrina. Vamos lá então. 500 pessoas entrevistadas entre novembro e fevereiro, novembro do ano passado e fevereiro desse ano. O que essa pesquisa constatou? Pois é, a pesquisa ela tinha como grande objetivo analisar o nível de endividamento, da inadimplência e ainda a possibilidade da falência da pessoa física do consumidor londrinense, né? Que são fatores, no caso específico da falência, poucos difundidos na mídia, porém que tem uma extensão significativa, uma vez que nós precisamos entender hoje qual é a possibilidade de se pedir falência. Mas o mais importante era o endividamento e inadimplência do londrinense. E daí que surgiu esse termo da falência da pessoa física? Quer dizer, a falência pessoal? Pessoal, assim como nas empresas, né, a pessoa física pode hoje, instituído pelo próprio Código de Processo Civil, solicitar a falência da pessoa física. Eu contraí dívidas muito maiores do que os meus bens, na verdade meu patrimônio ele é negativo e eu não tenho condições de pagar e eu vou, né, mediante um juiz, mediante toda a assessoria jurídica, solicitar esse pedido de falência. Insolvência civil é o nome mais correto. Existe então já até essa figura jurídica. O cidadão que chega a esse ponto aí, não é? Quer dizer, ele está criando um problema para o resto da vida. Se ele não arrumar um emprego melhor, se ele não ganhar mais ou não ganhar na loteria, não é? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai se organizar? O problema maior é que as pessoas elas não gostam muito de falar de finanças. A pesquisa teve uma dificuldade muito grande dela poder concluir todos os dados, porque as pessoas acabam ficando muito receosas quando o assunto é poupar, endividar. Isso faz com que as pessoas acabem contraindo muito mais dívidas, se endividando muito mais, tornam-se inadimplentes e acabam não pensando muito no que isso pode trazer. A gente pode conceituar assim, endividado é aquele que está, conceitualmente, é aquele que gasta mais do que ganha? Endividado é qualquer dívida que eu assumir, né? Independente do valor e se ela está ou não. De pagar essa dívida? Mesmo que eu venha pagar ela, a partir do momento que eu contrair um valor de terceiro, eu estou endividado. Porque todo mundo, em tese, tem uma dívida, né? Só o fato, por exemplo, de você morar num prédio, você tem uma dívida num condomínio que você tem que pagar todo mês. Eu já sou endividado. E nesse momento você é considerado endividado, mas não que você esteja atrasado com isso. Pois é, essa é uma diferença latente, né? Eu estar endividado não significa que eu estou inadimplente. Então, como você mesmo disse, eu tenho um condomínio. Se eu não pagar na data certa, automaticamente no dia subsequente, eu passo a me tornar um inadimplente. Certo. Vamos lá então. Por que o londrinense está endividado? Londrina vive uma realidade que não é muito distinta das outras cidades do Brasil, infelizmente, né? As pessoas são muito conduzidas pelo consumo, né? O consumo exacerbado, essa questão do materialismo, que foi também alvo da pesquisa, até mesmo utilizando uma escala americana, que provou que o nível de materialismo do londrinense é elevado e faz com que ele consuma de uma forma não tão controlada e sem pensar no que esse endividamento pode trazer no futuro. Nós somos muito imediatistas, nós não pensamos muito nas consequências. Isso, então, fez com que o londrinense tenha um nível elevado de endividamento e, infelizmente, de inadimplência, aliás, ele contrai dívidas e acaba não cumprindo com todas as dívidas. Então, e ele contrai dívidas por necessidade, porque ele está precisando de um carro, porque ele está precisando de uma casa nova, porque ele está com os filhos no colégio particular ou algo assim, ou é por outro motivo? A pesquisa ela não se ateve, Fernando, só a fatores econômicos. Muito pelo contrário, eu fui entender um pouco da área da psicologia, traços de personalidade que faz com que esse consumidor se torne endividado e automaticamente inadimplente. Isso tem muito a ver com essa questão da compulsividade, comprar mais do que eu preciso, comprar aquilo que não necessariamente é uma necessidade, é um desejo. A ostentação, o autocontrole, que a pesquisa também evidenciou bastante. Pessoas que não têm esse autocontrole, elas se endividam muito mais. Então, os dados eles não mostraram só fatores econômicos, sociais, mas muito fortemente fatores psicológicos, traços de personalidade. Interessante. E o senhor dizia que se pautou, né, usou como alguns parâmetros aí, escalas até internacionais. Que escalas são essas e como é que funciona a aplicação disso? Essas escalas, no caso específico, foram duas, né?
Foram várias escalas, mas duas eu utilizei de uma literatura americana, que é a do materialismo e do bem-estar subjetivo. Qual foi a intenção? Evidenciar o nível de materialismo muito alto atrelado ao bem-estar subjetivo, que foi uma outra escala. E isso, infelizmente, a pesquisa também constatou, que o materialismo do londrinense, pelo menos dos que foram entrevistados, ele está muito relacionado ao bem-estar subjetivo. Certo. Teoricamente, para eu estar bem, eu preciso consumir alguma coisa, né? Eu preciso ter algo material para mostrar o que eu tenho, para ostentar aquilo que eu possuo. Tá, eu não sei se eu perguntei objetivamente isso, mas a tua pesquisa, ela constatou alguma coisa do tipo, o nível de endividamento das pessoas é maior do que a renda familiar? Ou seja, se eu, por exemplo, ganho R$2.000, mas meu nível de endividamento, o comprometimento dessa minha renda é de R$1.500, por exemplo, me sobraria, em tese, R$500 por mês. Sim. Não é? Só que esse comprometimento configura o endividamento. Agora, tem alguém que ganha 2 e gasta 3? Ganha 2 e gasta 4? Existe isso na pesquisa? Existe muita muito. gente que está assim? Muito. Infelizmente, mais de 50% dos entrevistados estão endividados e aproximadamente 50% inadimplente. Isso significa que eu contraí, né, a pesquisa, os entrevistados mostraram que contraíram dívidas muito maiores do que eles ganham e, ao final das contas, eles não conseguiram arcar, por isso que eles se tornaram inadimplentes. Então, infelizmente, nós acabamos comprando muito mais do que eu posso dentro da minha realidade. E um fator interessante também, que aqueles que se mostraram inadimplentes estão no banco de inadimplentes, SPC, Serasa, a possibilidade deles continuar é muito alta. Ou se eles já não estão, a possibilidade deles voltarem a ser inadimplentes também é muito alta. Então, e eles não há não se muita preocupam preocupação. com isso? Exatamente. Essa preocupação ela não é muito latente. O importante é eu poder consumir, o importante é poder ter aquilo que teoricamente me traz bem-estar. É um materialismo muito puro latente. Exatamente. O que será que acontece? É um fator psicológico? O que acontece isso? A pessoa quer, ou ela quer ostentar, ou ela quer ter, ela quer que o filho dela tenha. Na verdade, é cultural, né? Nós vivemos a nossa sociedade ela é muito capitalista, né? A mídia nos influencia muito ao consumo. Não que a mídia esteja errada, o problema é que o indivíduo, o consumidor, ele precisa analisar até onde ele pode consumir, qual é a realidade dele. E no momento que eu contraio uma dívida, eu não penso muito nisso. O importante é eu satisfazer aquele desejo imediato. A pesquisa tem aqueles conceitos de consumidor compulsivo, assim como tem compulsividade para outras coisas, tem para consumo também. Tem. O que é um consumidor compulsivo? Compulsivo é aquele que compra em quantidades muito maiores do que ele precisa. Se ele vai numa loja para comprar uma blusa, por exemplo, ele não vai comprar uma, ele vai comprar 3, 4, por quê? Porque ele vê essa necessidade de comprar muito mais. E o pior é que isso também foi analisado na pesquisa, muitas vezes isso não é utilizado, mas ele precisa, é uma necessidade intrínseca do consumidor de comprar uma quantidade maior, achando que aquela compra vai lhe trazer uma satisfação. E é uma satisfação, um prazer muito momentâneo, porque depois vem um arrependimento, mas aí ele já está endividado. Interessante. E há declarações assim surpreendentes? Colheu-se nessa pesquisa aí depoimentos interessantes a respeito disso? De coisas assim, às margens do absurdo? Sim, né? Na verdade, até para ser feita a aplicação da pesquisa, foi um trabalho bem moroso, complexo, porque as pessoas não gostam muito de falar sobre isso. E aquelas que se abriam mais, elas diziam sim, da grande dificuldade de parar de gastar excessivamente, e elas não conseguiam. É uma doença, na verdade, né? Chama-se oneomania, quando a pessoa gasta compulsivamente, ela não tem controle daquilo. E elas pedem ajuda, né? Elas gostariam de se condicionar dentro da realidade. Mas, na verdade, é uma questão tão intrínseca que aquilo tem que ser muito verdadeiro e a pessoa tem que estar disposta a abrir mão de alguns desejos para viver dentro da sua realidade. Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. E também se identificou na pesquisa qual é o sonho de consumo dessas pessoas? Os sonhos? Um dos atributos mais relevantes da pesquisa, que evidenciou muito, foi essa questão da ostentação. A viagem, né? Eu viajar, eu poder mostrar que eu fui para fora. O meu carro tem que ser um carro mais novo. Onde eu moro, né? Essa necessidade de mostrar a região onde eu moro e que nem sempre é a minha realidade. Então, o que a pesquisa mostra? Que esses gastos eles estão muito relacionados muito mais ao que eu quero mostrar e não necessariamente o que eu sou. É uma inversão de valores muito grande. Os dados científicos, os dados estatísticos mostraram isso claramente na pesquisa. Interessante, coisas que dão assim uma satisfação pessoal para o indivíduo. De repente, nem tanto pessoal, mas uma satisfação para mostrar para o outro o que eu tenho. Aquela questão de posse, aquela questão de poder ostentar
que eu tenho condições de comprar. Um dado muito importante da pesquisa foi que os jovens londrinenses, eles estão apresentando um nível de endividamento maior do que as pessoas de mais longevidade, né? Pessoas de uma faixa etária maior. Por quê? Porque naquele momento, o jovem, eu preciso consumir, eu preciso gastar, eu preciso mostrar para os outros aonde eu estou, o que eu estou conseguindo. E esses jovens aí, eles têm renda própria ou gastam o dinheiro do pai e da mãe? Existe muito aquela questão ou de morar sob a custódia dos pais e os pais ajudarem, ou até mesmo o primeiro emprego. E aí é um problema, né, que o primeiro emprego deveria para alavancar o profissionalismo do jovem. E às vezes ele utiliza aquilo para se endividar. E, em alguns casos também, algumas contas universitárias acabam até favorecendo a facilidade de crédito. Facilidade de crédito hoje tem contribuído muito para que os jovens possam se endividar cada vez mais. Aliás, facilidade de crédito foi um dos assuntos assim que a pesquisa, tanto cientificamente, teoricamente, como empiricamente, provou como essa facilidade tem fomentado o endividamento em Londrina. Interessante. No próximo bloco, Luiz Fernando, eu estou conversando aqui com o professor Luiz Fernando da Silva, que também é consultor e fez essa pesquisa sobre endividamento, sobre consumo, interessantíssima. Eu vou abordar contigo no próximo bloco se o cartão, não é, o advento do cartão, ele cria no indivíduo uma falsa ideia de que ele pode gastar mais do que ele tem. Se eu tenho R$1.000 em dinheiro e tenho um cartão de crédito, eu seguro mais esses R$1.000 e com o cartão. Responde no próximo bloco pra gente? Ok. Tá certo. Daqui a pouco, no Jogo Aberto, com o consultor e professor Luiz Fernando da Silva, sobre endividamento. Um instante só, nós já voltamos. O programa Jogo Aberto está de volta pela TV Tarobá de Londrina. Hoje eu estou conversando com o professor Luiz Fernando da Silva, ele também é consultor, que fez uma pesquisa sobre o endividamento do londrinense. Bom, a pergunta que eu deixei para você responder para a gente é essa falsa ilusão do dinheiro de plástico, né? Hoje você chega numa loja, você ganha um cartão. Você chega no banco, te oferece cartão. Se você aumenta a tua renda, a tua poupança, ela já te dá um cartão aumenta melhor. Aumenta o limite. E por aí. Essa questão do cartão, ela gera no consumidor a sensação de que ele pode ir mais longe do que ele realmente deveria? Pode. Infelizmente pode, né? Até porque o cartão ele não é uma ferramenta maléfica. Se você souber utilizar, ele pode trazer bons resultados. O problema é que eu compro no cartão quando eu não tenho dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro, qual é o refúgio? Passar no cartão. E eu não me preocupo que quando essa parcela do cartão vir, se eu terei condições ou não de arcar com ela. E a facilidade do cartão, ela acaba fomentando mais ainda o endividamento. Por quê? Porque eu vou em qualquer loja, como você mesmo disse, eu não tenho meu cartão do banco, a loja me oferece com um crédito já pré-aprovado, inclusive para eu gastar ali naquela loja. E quando a fatura chegar, infelizmente eu não me preocupo muito. E é exatamente aí que a operadora ganha dinheiro, porque hoje eu posso pagar até 16%. E o cartão de crédito, né, 16% ao mês de juros. Sim, abusivo. É um absurdo. O cartão de crédito, a pesquisa trouxe como um dos grandes responsáveis pelo endividamento e inadimplência. E o que vem de acordo, inclusive, com o que a própria CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, também propôs no Brasil. Então, em Londrina, cartão de crédito é um dos grandes vilões do endividamento e da inadimplência. Olha, facilidade de uso. Interessante. Isso tem a ver com a estabilidade econômica, tem a ver com inflação relativamente estável, porque você segura o teu endividamento. Antigamente você tinha uma inflação de 30, 40, 50, Sim. até mais do que isso. Então você fala, não, eu não posso. Tem a ver com esse momento econômico do país? Olha, Fernando, eu sempre fui da seguinte opinião, desde quando eu comecei a estudar esse assunto há quase 10 anos atrás. É muito mais uma questão cultural e pessoal. Algumas pessoas, elas acabam nem acompanhando a situação econômica, o qual nós estamos vivenciando. É uma questão de posse mesmo. Se a economia está ou não está inflacionada demais, o importante é eu ter uma facilidade de crédito que supra as minhas necessidades. Mas assim, só desculpe te interromper, eu não conseguia há 20 anos comprar um bem em 48 vezes, chegou até a ser 72 vezes se comprar um bem, e com a prestação que, apesar do juro ser alto, ser abusivo, Sim. o cidadão acha, o consumidor acha que ele consegue pagar aquilo lá. Então ele fala, pô, vou ter um carro do ano, um carro bacana, pagando 400, 500 reais, 800 reais por mês. Enfim, então essa seria a diferença daquele momento para o momento de hoje? Na verdade, as coisas não mudaram muito. Por quê? Porque lá atrás e hoje, a preocupação de pagar a parcela que eu vou ter desse carro, por exemplo, ela é única.
E eu, cidadão, acabo me abstendo que eu tenho seguro, IPVA, manutenção, combustível, e que isso não faz parte do meu orçamento. Lá atrás, essa concepção ela também deveria existir e ela não foi colocada em prática. Então, é uma característica muito mais pessoal. Eu preciso ter esse carro. E aí, se eu tenho uma facilidade de crédito, seja um financiamento ou até mesmo um bem de menor valor via o meu cartão de crédito, sim, eu não vou me poupar de comprar aquilo, porque eu posso. Por que eu posso? Porque eu tenho acesso fácil ao crédito. E o cidadão, ele não se dá conta que o carro que custava 40, com esse modo de pagamento, né, com esse financiamento, leasing ou pré-fixado, ele vai pagar 70, vai pagar 80, vai pagar às vezes até mais que o dobro do valor do carro. Pois não, pode... Mas essa também foi uma preocupação da pesquisa e isso também ficou evidenciado. Não me importa quantos bens eu vou pagar no final das parcelas. O importante é que eu estou adquirindo uma coisa que eu quero e mês a mês eu estou pagando dentro do meu orçamento. Que é insustentável a leveza do ser. Pois é. Bom, uma outra pergunta. Perfil. Vamos falar um pouco de perfil aí. Sim. O senhor falou um pouco dos jovens, né? Do consumismo dos jovens. Mulher e homem, quem consome mais, quem gasta mais? Pois é uma pergunta difícil, né? Porque a facilidade do crédito ela é tanto para o homem como para a mulher. Existe sim, Fernanda, algumas pesquisas que colocam a mulher muito mais consumista. Porém, há também outras pesquisas já validadas em que o homem ele acaba ostentando coisas de muito mais valor do que a mulher. Por exemplo, o homem quer ostentar que ele tem um carro melhor do que o amigo dele. Às vezes a mulher quer ostentar que a bolsa dela ou o sapato dela é melhor do que o da amiga. Então, veja, comparando a diferença de bens, os dois são consumistas, os dois gastam, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro daquilo que é favorável para a cultura, masculina ou feminina. Mas eu não vou defender nenhum lado, porque, por incrível que pareça, a diferença foi muito mínima. Basicamente, 50% de homem e de mulher endividados. Isso a pesquisa trouxe claramente. Aliás, ou preocupante, né? Porque os dois estão gastando demais. Quer dizer, tem gente que vai dizer, não, a mulher gasta mais quando o dinheiro não é dela, quando é do marido, ou vice-versa. Pois é. E em relação à faixa etária, né? Os mais jovens e os mais adultos, quem tem uma tendência maior ao consumismo? Sem dúvida, o mais jovem. Como eu já disse, o jovem precisa provar. Eu estou numa fase onde a minha escolaridade, a minha formação precisa me permitir gastar mais, para eu poder mostrar isso para os outros. Os mais velhos, isso foi muito latente também, tem aquela questão de pensar na questão da aposentadoria mesmo, né? O final da minha vida precisa ser um final tranquilo. Os mais velhos poupam mais, os mais velhos têm muito mais receio de consumir dívidas do que os mais jovens. Então, essa agressividade no endividamento e na inadimplência, ela também foi muito clara na faixa etária menor, nos mais jovens. O universo aí pesquisado, né? Dentro das regiões de Londrina, tem alguma que se destaca mais pelo nível de endividamento ou há um equilíbrio aí? Quer dizer, está todo mundo endividado? Eu optei por fazer a pesquisa dentro do terminal urbano. Até aproveitei uma própria pesquisa da CIL, onde mostrava essa diversidade de etnia, de raça no terminal. Inclusive, a renda média da pesquisa foi de R$ 2.500. Então, eu estava lidando com diversos públicos, eu não separei por região. No entanto, uma futura pesquisa que já está em desenvolvimento é exatamente essa. Especificamente, eu estou trabalhando com 2 regiões de Londrina, Sem Conjunto e Gleba Palhano. E eu quero fazer uma pesquisa, né, já desenvolvi o esboço dela para mostrar o nível de endividamento dessas 2 regiões. Essa primeira, que foi a tese de mestrado, ela foi generalista. Então, as pessoas que utilizavam o terminal de novembro a fevereiro de 2014, né, 500 pessoas foram entrevistadas para que pudesse chegar no parecer da pesquisa. E por que escolher aí os 5 conjuntos e a Gleba Palhano? Na verdade, porque há muito mito, né? Por que não o Jardim Bela Suíça, por exemplo? Na verdade, por que não o Alphaville, por exemplo? O Sem Conjunto, uma região extremamente próspera, que cresce muito, né? E nós sabemos que tem pessoas com poder aquisitivo muito elevado no Sem Conjunto, não podemos subestimar o nível, né? A capacidade financeira das pessoas, assim como na Gleba. Mas são 2 regiões que são muito colocadas na mídia, né? O Sem Conjunto, como a região do polo imobiliário, sim. O Sem Conjunto, não, perdão, a Gleba Palhano, o Sem Conjunto com novos empreendimentos, expansão de comércio. Então eu quero mostrar isso. Essas 2 regiões que são extremistas dentro, né, geograficamente falando, como é que elas se posicionam em relação ao endividamento e inadimplência. O consumidor do Sem Conjunto e o consumidor da Gleba Palhano. É uma futura pesquisa. Tá certo. Bom, uma outra questão. Essa pesquisa ela pode direcionar várias coisas, né? Ela pode servir aí de parâmetro
Já tem alguém interessado nisso? Empresas, associações, entidades de classe que trabalham com a questão do consumo? Pois é, ela já tem sim. Inclusive, eu já participei de algumas outras entrevistas e algumas matérias, principalmente na questão, por exemplo, do carnê. Carnês de loja foi algo que também apontou muito fortemente como um grande fator do endividamento e inadimplência em Londrina. E nós sabemos que hoje em Londrina a maior parte, né, dos estabelecimentos ainda trabalham com a opção do carnê de crédito. Então, de repente, há uma necessidade, até mesmo da própria associação comercial, políticas públicas, em analisar uma forma, não de coibir, mas que instrua as pessoas que compram através do carnê a não ter um alto endividamento. Sim. Então, os resultados da pesquisa, eles têm fomentado, sim, a curiosidade, despertou interesse de várias associações de classe em entender melhor os resultados. Interessante, porque isso aí te dá uma ferramenta. Enquanto estabelecimento comercial, você vê lá a tua inadimplência crescendo, você consegue, de repente, mapear, consegue controlar, identificar pessoas e pelo perfil da pessoa, negociar, né? Uma solução. É porque, na verdade, o problema não é só do consumidor que está inadimplente. Porque se aumenta a inadimplência do consumidor, o comerciante ele também tem uma inadimplência elevada, ele deixa de receber, isso acaba prejudicando, falta de capital de giro, problemas organizacionais em decorrência, por exemplo, do abuso da venda no carnês. Então é uma medida que ela tem que ser bilateral, ela tem que ser benéfica não só para o consumidor, mas também para o comerciante. Tá. Agora, a gente conversava antes da entrevista sobre esses aspectos psicológicos, né? Sim. Que apareceram, não é? Nos números aí que apareceram. Dá para dizer que o cara que gasta mais, ele é mais feliz mesmo estando mais endividado ou não? Olha, o que a pesquisa mostrou com a própria escala de bem-estar subjetivo, que foi uma escala validada, utilizada, é que esse bem-estar está muito relacionado ao materialismo. Então, os números, e contra números não há argumentos, né, assim que o pessoal fala, eles mostraram sim que o bem-estar ele precisa do algo consumir, eu consumo para ser feliz, né? Pelo menos o percentual foi muito elevado. Sim. E nós sabemos hoje que existem várias estratégias, o porquê da cidade ter tantos shoppings, né? Eu vou passear, vou me divertir comprando no shopping. Tem demanda. Eu vou para um supermercado, na porta de um supermercado tem loja de perfume, tem loja de roupa, aquilo que seria para eu comprar a minha necessidade básica se torna uma recreação e eu vou o lazer de comprar. Então, isso é facilmente visto em Londrina, né? A associação entre o ato de eu consumir aquilo que eu preciso, necessário, com o lazer e o lazer especificamente fazer compra. E o pessoal não faz poupança para comprar um bem de maior valor? Como, por exemplo, um carro ou um apartamento? Ou o pessoal vai na prestação mesmo? O percentual daqueles que fazem poupança ainda é muito baixo, infelizmente. Porém, um outro traço de personalidade que também foi estudado na pesquisa chama-se autocontrole. Pessoas que foram constatadas como possuindo autocontrole, elas acabam contraindo menos dívidas porque elas preferem poupar e comprar à vista do que necessariamente assumir uma dívida. Então, o interessante talvez seria até mesmo para o próprio governo, né, municipal incentivar palestras que pudessem despertar esse autocontrole, porque isso ajuda em muito o endividamento. As pessoas que têm um índice de autocontrole mais elevado são aquelas pessoas que têm muito mais facilidade de criar a chamada poupança doméstica. E depois de pegar todos esses números, né, de pegar essas constatações, qual é a orientação, qual o recado, não é? Qual o conselho que o senhor, como consultor e professor dessa área, daria para o nosso telespectador não ficar endividado? Pois é, acho que uma palavra extremamente importante chama-se planejamento. Planejar adequadamente as minhas finanças, conhecer onde eu devo, o que eu devo e por que eu devo, o que me levou a gastar demais, organizar todo o meu histórico financeiro passado para eu poder não errar novamente e principalmente, Fernando, viver dentro de uma realidade o qual a minha situação financeira me permite, né? A gente tem que trazer aquele ditado anterior que acabou sendo perdido. Vale muito mais o que eu sou do que eu tenho, né? E eu também tive casos de pessoas que não têm um poder aquisitivo muito elevado, se condicionaram, têm um bom planejamento e estão vivendo muito bem. É uma questão cultural, é uma questão psicológica, é uma questão da pessoa assumir o que ela pode e viver dentro dessa realidade. E tem gente, e já existe, né, associação, ou existem associações de devedores anônimos, né? Existe, que são os DAs, né, que são os devedores anônimos. Isso aí é desespero. São grupos, né, de pessoas que procuram, assim como o alcoólatra anônimo, eu estou no fundo do poço, ajuda. Eu preciso de ajuda. Toda ajuda ela é muito válida, porém, ela só vai ser validada a partir do momento que, de fato, eu assumo que eu preciso de ajuda e que eu esteja
predisposto a mudar um ato, às vezes, um tanto inconsequente, no caso da dívida exacerbada, né? A pessoa precisa assumir que precisa de ajuda e estar disposta a mudar. Não é fácil. Interessante. Bom, essa nova pesquisa que está aí sendo preparada, da Gleba e dos 5 conjuntos, tem uma previsão para terminar esse levantamento? Na verdade, toda pesquisa tem algumas etapas que precisam ser cumpridas. O que eu estou? O levantamento teórico das variáveis dessa escala métrica do questionário, ele já foi feito e eu estou em fase de conclusão desse instrumento. Qual vai ser o instrumento de coleta de dados? E eu preciso validar ele, preciso de uma amostra piloto para eu poder ir para campo. Mas o mais difícil, acredito eu, que é o processo de ir para campo mesmo, de ouvir as pessoas e nas 2 regiões específicas, tabular os dados e as conclusões acabam sendo mais rápidas. Eu acredito que até o final do ano, se Deus quiser, essa pesquisa já foi publicada. Ok. Infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu quero agradecer a sua presença aqui no programa e deixar aí o convite para uma próxima oportunidade, quem sabe aí o resultado dessa pesquisa para a gente aqui no Jogo Aberto da Tarobá. Pois eu que agradeço o convite, é um grande prazer e no que precisar estamos à disposição, sempre. Okay. Muito obrigado. Este foi o professor Luiz Fernando da Silva falando sobre a sua pesquisa que tratou do endividamento do londrinense. O Jogo Aberto fica por aqui e volta na próxima semana, logo após o Jornal da Band. A você uma boa noite e até lá.